Que alegria estarmos novamente aqui na Nova Campo Grande. Nós que viajamos do norte para cá, saímos bem cedo, ainda se fazia escuro, mas chegamos a tempo. E é sempre muito bom estar aqui, né? Muito bom rever os irmãos, os amigos, algumas pessoas que às vezes a gente não enxerga no domingo. Para quem não me conhece, meu nome é Wanderson e eu sou lá da congregação do Nova Lima. E nós viemos visitar vocês aqui. E é sempre muito bom estar aqui. Aqui foi a nossa primeira igreja. Não que nós saímos dela, né? Mas nós fomos para uma outra congregação. E nós viajávamos todos os domingos para estar aqui. E era uma alegria. Então para nós tem um significado especial estar aqui com vocês. E ter esse momento de comunhão. Então, para que nós possamos dar andamento ao culto, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 21. Nós hoje estamos encerrando a série de sermões acerca de sofrimento e daremos início à nova série de sermões. E para encerrarmos, nós vamos falar sobre esperança. E nós faremos a leitura do capítulo 21, dos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 21, versículos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Oremos. Senhor Deus, que privilégio é nós termos a palavra do Senhor e buscarmos conselhos do Senhor, direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Como é bom nós sermos guiados pelo Senhor através da sua palavra. E nós oramos agora para que o teu Santo Espírito nos ilumine, tanto na exposição dela, quanto também na absorção dela, que nós possamos compreendê-la, que ela possa penetrar no nosso coração e dar frutos que fazem parte do nosso dia a dia. Que isso agora nos livre de qualquer distração, que nós estaremos aqui concentrados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós já falamos de diversos assuntos e temas sobre sofrimento, mas o que faz nós passarmos por estes sofrimentos, que nós sabemos que ou nós vamos passar por eles,
ou nós já passamos por eles, como nós devemos ter esperança em meio a isso. Certa vez, 2 homens foram presos, e eles foram jogados em uma masmorra. O primeiro homem, ele definhou, ele foi aos poucos se entristecendo, encolheu-se num canto e ali ele morreu. O segundo homem, porém, ele suportou a prisão, manteve-se forte, e após 10 anos de cárcere, ele saiu. Vejam, os 2 homens passaram pelas mesmas circunstâncias, passaram pelos mesmos desafios, mas reagiram de forma diferente. Sabe o que fez a diferença? É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. É sobre isso que nós queremos dizer nesta manhã. Não há nada mais proveitoso para quem sofre do que ter esperança. O desgaste ou a perda total da esperança é que torna o sofrimento insuportável. Se nós pegarmos as cartas daquelas pessoas que desistem da vida, que normalmente eles deixam escritas, ali está cheio de desesperança, está cheio de falta de esperança. É a esperança que nos mantém. E é bem aqui, nas páginas finais da Bíblia, na Palavra de Deus, que encontramos a esperança. Mas aqui tem uma esperança um pouco diferente. E é sobre essa esperança diferente que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, nós precisamos entender para que essa carta, para que essa mensagem que o apóstolo João escreveu, para quem ela foi direcionada para a sua época. Vocês sabem, ela foi escrita para o povo. Vocês sabem para quem, para que tipo de pessoas o apóstolo João estava escrevendo essas cartas? Qual era o momento que essas pessoas estavam vivendo? Pessoas que estavam sofrendo. Pessoas que estavam sofrendo muito. Muito mesmo. Na época que essa carta foi escrita, os cristãos, eles estavam sofrendo perseguição do Império Romano, especialmente sob o domínio do governo do imperador Domiciano. Domiciano era um homem terrível, homem mau, cruel, e ele era extremamente autoritário, um imperador a punho de ferro. Ele exigia lealdade no seu governo, lealdade a ponto dele querer se comparar com uma divindade. Ele queria ser o Deus daquele povo. E aí deu um choque, porque os cristãos da época entendiam que só teriam um Deus, e eles não se curvariam diante daquele imperador. E o que acontecia? Perseguição. Muitos tiveram suas casas saqueadas, destruídas. Outros eram levados lá para os estádios e colocados para os animais, para eles devorarem e servir de espetáculo para o público. E ainda mais tinham outros que eram amarrados vivos em estacas, e eles eram envolvidos com uma espécie de piche e eram ateados fogo sobre eles.
pareciam tochas humanas. Essas são as pessoas que estavam recebendo essas cartas. Essa carta do apóstolo João. Era esse tipo de atrocidades que os leitores do livro de Apocalipse, eles estavam enfrentando. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Você está entrando numa cidade e de repente você vê lá diversas pessoas penduradas, incendiadas, com fogo comendo sobre elas vivo. E sabe o que o apóstolo João ofereceu para essas pessoas? Sabe o que o apóstolo João ofereceu para que eles pudessem enfrentar tudo isso? Ele ofereceu esperança. Esperança. Mas não é uma esperança qualquer. Era algo muito maior. Aquilo que nós conhecemos como esperança suprema. Algo que transcende. E o que seria isso? O que seria essa esperança suprema? Já que eles estavam vivendo em meio a dor e sofrimento terrível. E o versículo 1 nos diz o que era isso. Ele diz: novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Sim! Ele deu para a esperança uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Lembra daqueles dois homens que eu acabei de mencionar para vocês, que um morreu e o outro sobreviveu? O que morreu, antes de ser preso, ele tinha descoberto que sua esposa e filhos tinham morrido. Mas aquele que sobreviveu, ele teve notícia de que sua família estava viva e esperava por ele. E aquela imagem futura, que a família dele estaria lá, deu força suficiente para ele suportar todo o sofrimento. A visão do futuro. A visão do futuro. O futuro determinou a forma como aqueles dois homens viviam o presente. O ser humano é assim. Os seres humanos são criaturas moldadas pela esperança. Afinal de contas, quando você começa, por exemplo, a escola, nossa, que tortura! Você fala, poxa, vou passar um ano inteiro estudando aqui. Para quê? Vai chegar no final do ano, você será aprovado. E assim sucessivamente. Para que lá no futuro você tenha uma vida melhor. Não é isso? Você suporta toda a dor de cabeça do mês, no seu trabalho, para que no final do mês, no futuro, você tenha o seu soldo, seu saúde. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Esperança, mas olhando para o futuro. Isso determina o nosso presente. Nossa forma de viver hoje é completamente controlada por aquilo que acreditamos a respeito do nosso futuro.
totalmente controlado. Muitos dizem que isso que o apóstolo João está dizendo é mero simbolismo. Mero simbolismo. Mas aqui não. Aqui nós percebemos que é algo real. Sabe por quê? Aqui tem uma esperança viva. A própria história nos diz isso. A própria história dos cristãos. Porque aqueles homens e aquelas mulheres, enquanto eles passavam por todo aquele sofrimento, eles faziam isso de uma forma diferente. Muitos relatos dizem que eles cantavam, enquanto aqueles animais destroçavam eles. Muitos ofereceram perdão para os seus carrascos. E no mais, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais o evangelho espalhava. Sabe por quê? Porque os espectadores olhavam para aquilo e eles diziam assim: existe algo de especial nessas pessoas. Existe algo de muito especial nessas pessoas. E sabe o que era que tinha de especial neles? A visão do futuro, a esperança. A esperança viva. Talvez vocês digam: mas João foi o primeiro a ter essa visão. O profeta Isaías, há mais ou menos aí 700, 800 anos atrás, ele teve a mesma visão. Vejam que Isaías 65 diz nos versículos 17 e 19: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente do que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e ao seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Pedro também diz algo interessante neste sentido, na segunda carta que ele escreve. 2 Pedro 3, dos versículos 10 a 13, diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas as coisas, porque pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Esperança futura. Novos céus e novas terras. Talvez eu e nem você seremos jogados a leões e seremos feitos aí de espetáculo para o público. Talvez nem eu e nem você seremos tochas humanas, mas de alguma forma nós passaremos por sofrimento.
por aflições, por anseios, por angústia. Talvez algumas lutas que aos olhos humanos sejam insuportáveis. Mas essa é a nossa maravilhosa esperança. Se essa promessa feita para aquelas pessoas deram certo, por que não serviria para nós? Por que não serviria para nós, para a nossa dor e sofrimento de agora? Mas sabe qual que é um ponto interessante? Aonde que você tem depositado a sua esperança? Talvez a dificuldade que você tenha de passar por sofrimento é porque você tem depositado a sua esperança, talvez nas suas habilidades. Talvez você seja uma pessoa de relacionamento. E aí, quando vê o sofrimento na sua vida, você confia plenamente que as suas habilidades relacionais vai resolver. Mas você sabe que não resolve. Você sabe que na hora que você deita a cabeça no seu travesseiro, você sabe que essas habilidades não te dão uma esperança viva. Talvez você tenha depositado a sua esperança na sua influência. Talvez você seja uma pessoa influente. Conhece fulano, ciclano, beltrano. Mas aí talvez aconteça aquilo que aconteceu com os grandes homens. E até com o próprio Senhor Jesus. Na hora que a dor e o sofrimento vêm, todo mundo ama. E o que acontece? Você perde a esperança. Talvez você tenha depositado a sua esperança no poder. Oh, eu sou poderoso. Mas aí quando a doença bate na porta, não tem poder nenhum que cure e que te dê esperança. Talvez a sua sede seja de justiça. E aí talvez você colocou a sua esperança num político. Porque daí você olha para tudo isso que nós estamos vendo, e o que acontece? Desesperança. Aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem uma visão do futuro, do novo céu e da nova terra? Talvez o que tenha acontecido com você é que você tem dado ouvidos para os seus colegas, para os seus amigos de escola, de trabalho. Que vive dizendo para você que esse sofrimento aqui é tudo que há. E que não existe um dia de um julgamento final. E que não existe um novo céu e uma nova terra. Então, tudo que nós devemos fazer está aqui. E se a nossa esperança está aqui, quando você chega diante de situações difíceis da vida, que muitas coisas
nós não conseguimos resolver, acabou a esperança. Acabou a esperança. Mas o cristão, ele tem uma visão diferente. Ele tem a visão do futuro. E é por isso que ele vive o presente. Com esperança. Uma esperança viva. Porque haverá um dia de julgamento. Haverá um dia onde toda lágrima será enxugada. Haverá um dia onde toda justiça será feita. Sabe onde? Você sabe onde? No novo céu e na nova terra. E talvez a pergunta que veio na sua cabeça agora é a seguinte: tá, Evanderson, mas como que eu vou acreditar nisso? Como que eu posso acreditar que vai existir um novo céu e uma nova terra? Nós sempre podemos acreditar se aquela promessa é verdadeira por aquele que faz a promessa. E quem faz a promessa aqui? Veja o versículo 5. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. De quem que o apóstolo João estava recebendo essa mensagem? Do próprio Deus. O próprio Deus fez essa promessa. É por isso que nós não podemos acreditar. É por isso que essa promessa é verdadeira. Ele mesmo fez. Se você está aqui, você mais do que ninguém deveria acreditar nessas promessas. Ontem, enquanto estávamos no casamento do Danilo, o pastor Fidorim perguntou assim: você já enterrou alguém? Fez um velório? Estavam falando de casamento, mas ele perguntou se ele já tinha feito um velório. Eu falei sim. Sim. E foi de uma pessoa muito querida. Eu conheci essa senhora, provavelmente ela tinha os seus 79 anos. A dona Nésia. A dona Nésia, ela é mãe da dona Vani, que é a esposa do seu Dilson, uma figura emblemática lá do Nova Lima. Todos conhecem. Mas a dona Nésia foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu me senti pastor. Ela é uma senhora muito simpática, já um pouco debilitada por conta da idade. E ela não tinha condições físicas de ir até a igreja. Então o que nós fazíamos? Nós íamos até ela. E nós levávamos a ceia, levávamos o pão, o cálice, e lá nós nos assentávamos com ela, nós partíamos o pão, tomávamos o cálice, e era uma senhorinha muito simpática. Todas as vezes que chegava lá, ela fazia questão de dar um beijo carinhosamente. E ela falava baixinho, então a gente tinha que se aproximar muito perto dela. E ela sempre falava palavras encorajadoras e carinhosas. Eu confesso que eu sinto muita saudade dela. Muito mesmo. Foi um espaço curto de tempo. Provavelmente eu me relacionei com ela em torno de 6 a 8 meses. E nós fazíamos coisas com ela que muitas vezes só estava a família dela lá e nós.
ela fazia questão que os nossos filhos chamassem ela de vó. E então, todas as vezes, carinhosamente, eu ia lá, tinha um tempo com ela. E então ela foi adoecendo. E aí um dia eu saí do serviço, eu liguei para cá e falei assim, hoje eu vou lá na Dona Nésia. Parece que alguma coisa estava dizendo que ela não estaria muito bem. Ela tinha parado de comer. Eu sempre ia lá, eu visitava mais o seu Dilce e a Dona Vani do que propriamente ela. Mas nesse dia eu cheguei lá e falei para o seu Dilce, eu não vim ver o senhor. E ela já estava deitada numa cama, num quartinho lá. Então eu fui lá, passei um tempo. Provavelmente nós ficamos ali por volta de 1 hora e meia, conversamos. Nada muito específico. Mas uma coisa que nós falávamos ali, parece que aquele momento era a minha despedida com ela. Mas nós falávamos que um dia não haveria mais despedidas entre nós. Nós falávamos do nosso e da vida. E provavelmente umas 2 semanas depois, estávamos preparando para o culto. Eu recebi uma mensagem da Dona Vani. E ela dizia, pastor, então eu deixei o culto ali por uns momentos, ainda não tinha começado, a gente chega por volta das 8 horas na igreja. Então eu fui lá, ter as últimas palavras. E naquelas últimas palavras, parece que ela só dizia tchau. Sinto muito essa parte. Mas o que me alegra é que um dia eu estarei com ela por todo sempre. E não terá mais despedido. E toda a lágrima será enxugada. Eu gostaria de terminar esse sermão. Eu tive a oportunidade, tinha os 3 pastores lá. O pastor que ela se converteu, o pastor que viveu provavelmente os 20 anos dela de convertida, e ela me considerava como pastor dela. E eu tive o privilégio de pregar no canal. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E uma coisa que me toca muito foi uma música que foi tocada no dia desse velório. Mas aquilo me deu uma paz tão grande, porque ela fala da nossa esperança. A nossa esperança em Cristo. Eu gostaria de terminar com toda a igreja, mas eu gostaria que vocês pensassem enquanto nós cantamos essa música. Porque Ele vive. Essa é a nossa verdadeira esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer na manhã que existe um novo céu e uma nova terra. Eu peço que eles coloquem de pé, eu chamo os músicos, para que nós possamos cantar essa música bem forte.
Essa é a nossa esperança. Porque Ele vive. Isso faz com que nós podemos acreditar no amor. Vamos lá. Senhor Deus, graças nós te damos, porque nós podemos ter essa visão do futuro. Que haverá um novo céu, uma nova terra. E um dia toda essa injustiça será julgada. E haverá um dia onde não haverá mais despedidas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E eu oro para que o Senhor nos ajude. Nos ajude a nunca perdermos a visão do futuro. A visão desse grande dia. É assim que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para que nós possamos ser enviados com essa esperança ardendo em nossos corações, nós precisamos da bênção de Deus. Eu peço a todos aqueles que podem, que se levante e receba a bênção de Deus neste momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Uma excelente semana a todos. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós teremos uma música de pós-lúdio e após isso o culto está encerrado e nós podemos ter um bom tempo de comunhão.